Bom dia, pessoal. Nós vamos começar a nossa aula número 4. Essa aula tem como título Herdeiros da Promessa. E ainda estamos situados no livro de Gálatas. O texto base, ele está lá em Gálatas capítulo 3, que vai do 15 ao 29. Eu não vou lê-lo aqui, vou só encontrar aqui na Bíblia. A gente vai ler conforme a revista for avançando. Então, para falar sobre Gálatas, a gente precisa entender a situação ali. De início, a gente entende que Paulo estava escrevendo para pessoas que provavelmente não eram judeus. Então, houve ali alguns falsos mestres, que é o que vai dizer o texto, e eles também traziam uma questão da lei ali para a comunidade. E aí Paulo vai combater essa ideia de que era necessário cumprir a lei para ser salvo. Era essa ideia que eles estavam querendo pregar ali, além de outras coisas, né? Além de tirar também a questão da divindade de Jesus, da centralidade da promessa em Jesus, tá? Então, de início, Paulo vai fazer uma relação, trazendo uma superioridade da promessa em relação à lei. E aí a gente pode dividir essa superioridade em primeiro, em sua confirmação, lá em Gálatas 3,15. Então, Paulo vai falar sobre Abraão, diz assim: Meus irmãos, vou usar um exemplo de vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. E aí continua no verso 16. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. Então, a promessa de Deus estava firmada ali em Cristo. Paulo já traz essa ideia de que a promessa ela é superior à lei. Por quê? E aí a explicação vem no verso 17. Paulo está dizendo, olha, a confirmação dessa promessa veio na pessoa do Cristo, que é Deus na terra, que veio, né, através da descendência de Abraão, que é o que Paulo está dizendo aqui, para confirmar a promessa que Abraão tinha tido por parte de Deus. E aí ele vai dizer que a promessa é superior à lei, lá no verso 17, diz assim o texto. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Então Deus fez promessas para Abraão, que iria abençoá-lo e a descendência dele também. Ele fez promessas de que o descendente dele, a descendência dele, abençoaria todas as nações do mundo, e essa promessa ela se concretiza no Cristo. E aí a gente tem a referência no texto bíblico de que a lei só vai vir muito tempo depois dessa promessa feita a Abraão. E essa confirmação do tempo que foi feita a lei, que é muito depois, está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 40. Diz assim: Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Então, assim, a lei só veio depois que o povo saiu do Egito, então, ou seja, 400 anos depois daquela promessa que Deus fez com Abraão, de que ele abençoaria a sua descendência, de que a sua descendência abençoaria o mundo. Naquele momento, provavelmente Abraão não entendia exatamente qual era a promessa de Deus, né? É possível, tá? Até porque nós também não temos dimensão do que Deus tem feito pra gente, ou do que Deus tem preparado pra gente. Isso é muito, muito provável, muito comum, tá? E aí Paulo faz essa referência trazendo a ideia de que essa promessa se cumpriu na pessoa do Cristo. Está lá no versículo de Gálatas, no capítulo 3, versículo 18. Diz assim o texto: Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que já não depende da sua promessa, mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Vou ler de novo. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então ele traz uma relação em que a promessa de Deus, né, de que viria uma descendência e de que ele libertaria as pessoas, de que traria salvação às pessoas, ela vai se cumprir na pessoa de Jesus. E ela está acima da lei nesse sentido. Continuando, Paulo ainda vai falar sobre essa inferioridade da lei. Lá no versículo 19, ele vai trazer alguns argumentos.
E aí ele se pergunta, até porque é uma pergunta que hoje nós devemos trazer também, era uma pergunta da comunidade, a lei então ela é inferior? Verso 19 diz assim, então por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Então ele vai trazer essa ideia de que era necessária a lei para as pessoas entenderem o que era o pecado, para as pessoas entenderem que estavam debaixo do pecado. Também para as pessoas entenderem que, de certo modo, é impossível cumprir a lei. Você não consegue cumpri-la completamente. E por isso a lei também é importante. E aí depois ele vai trazer ainda em relação à inferioridade da lei, que o homem foi o intermediário dessa lei. Moisés, que recebeu, segundo o texto, dos anjos, né? Então o homem foi o intermediário dessa lei. E aí, continuando, ele vai falar sobre o mediador, tá? No verso 20. Não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. E Deus é um só. E aí ele traz essa ideia de Jesus, dessa superioridade em relação à lei. E aí depois ele vai falar sobre o seu cumprimento. Versículo 21, em relação ao cumprimento da lei. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem à lei. Então, em relação ao cumprimento da lei, é necessário, ela não foi em vão, né? E é claro que ela não foi em vão e que ela não é contra as promessas de Deus, também não. Aí ele vai dizer, é claro que não, porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Se a lei fosse capaz de dar vida às pessoas, bastaria obedecer a ela e resolver o problema. Mas ele vai dizer lá, porém as escrituras sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Então ele vai falar que o cumprimento da lei, ou seja, ela cumpriu o seu papel, né? Ela esteve ali e ela precisava existir para que a gente pudesse abrir os olhos e falar, esse caminho é errado, esse caminho é tortuoso. Mas ela por si só não dava vida. O que dava vida mesmo antes de Jesus, né? A gente se baseava na promessa que viria o Messias, promessa que seria ele que abençoaria, que daria vida, né? E que transmitiria essa aliança de Deus conosco. Então essa promessa que a gente tem. A lei necessária e muito importante. Talvez hoje, numa nossa realidade, a gente entenda como algo banal. Algumas pessoas podem assim entender. Porque nós vivemos em um mundo onde já existe muitas leis, onde já existe um código de ética, querendo ou não, né? Mas quando ela se iniciou, havia uma necessidade de que as pessoas entendessem que elas não deveriam viver como animais, vamos dizer assim. Elas não deveriam viver de qualquer forma. Então, por isso existia essa lei. E existia a necessidade de cumprir essa lei. Não que não exista hoje, mas hoje a gente entende que essa lei, ela é o primeiro degrau. Ela não é o ápice, ela não é o centro de tudo isso. O centro de tudo isso é Jesus, é o que Deus prometeu a Abraão e é o que nos foi prometido como Messias. E aí Paulo vai trazer alguns questionamentos em que ele traz a ideia de você estar sob a lei ou em Cristo. Lá no verso 23 e 24, ele vai falar sobre estar debaixo da lei. Diz assim o verso 23: Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Ou seja, nós estávamos sendo escravos da lei, nós estávamos presos pelas diretrizes dessa lei, vamos dizer assim. Assim a lei ficou tomando conta de nós. Então, além de ser uma espécie de prisão, ela também atuava como um tutor, alguém que dirigia, né, os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Então, assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Fé na promessa. E esse é um ponto central que Paulo estava trabalhando ali naquelas igrejas. E também é um ponto central para a nossa vida. Fé no que Deus havia prometido, que é Jesus. E não fé na lei ou não crença de que a lei pode nos salvar ou algo do tipo, que é totalmente contrário à graça e é o que a gente acredita como caminho para a salvação, que é Jesus.
Então Paulo traz essa relação para que aquelas pessoas também tivessem em mente que a centralidade de tudo isso é Cristo. E não a centralidade de tudo isso é a lei, não isso, correto? E aí a gente tem essa ideia de que a lei ela trazia essa prisão, trazia esse direcionamento, né, para que a gente pudesse tomar os caminhos corretos, trazia essa prisão porque você estava debaixo da lei, né, estava ali. E depois veio Cristo, que é para que de fato a lei estava preparando, né, para que tudo aquilo que havia passado desde Abraão, desde Gênesis, né, desde Adão e Eva, estava sendo preparado para chegar para a gente. E aí ele vai falar sobre essa nova condição que nós estamos, que não é mais debaixo da lei, mas em Cristo. Lá no verso 25 ele inicia o discurso dele. Diz assim: agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Então, a gente saiu de uma condição de escravos para uma condição de filhos de Deus. Para uma condição em que nós temos uma união com Deus através de Jesus Cristo, que é unidos uns aos outros em pé de igualdade. Isso é legal quando ele fala isso, está lá no verso 28. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, isso era muito importante na época, né? Porque havia-se pessoas que não eram judeus, né, homens e mulheres que não eram judias, homens que não eram judeus ali, e havia judeus naquele meio. E os judeus, lógico, querendo trazer toda essa história que o judaísmo já possuía, que o povo de Israel já possuía, mas que era estranho para aquelas outras pessoas que não eram judias. Então, os judeus tentavam implantar a lei ou os costumes ali, mas Paulo está dizendo, não, a centralidade não é a lei só nos preparou para chegar até aqui. Mas agora o negócio é Jesus. E aí ele fala, desse modo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres, todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Então ele passa uma régua nisso aí e fala, olha, unidos com Cristo, todos somos filhos de Deus. Passou uma régua aí nisso daí, que também era algo importante, provavelmente porque havia-se um interesse, certamente, de pessoas que eram do judaísmo, ali naquela comunidade, de incrementar as regras do judaísmo, mas Paulo está falando, não, aqui todo mundo é igual. Nesse sentido, todo mundo é igual, todo mundo é filho de Deus, todo mundo crê em Jesus como centro, como a concretização da promessa. E não na lei, ou em outros preceitos, ou em outros costumes, ou em outras tradições, independente da religião que fosse, mas no caso específico ele estava falando ali do judaísmo, tá? E aí, por último, ele vai falar, vocês são herdeiros da promessa. Está lá no verso 29. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Nesse ponto, Paulo vai falar que nós somos descendentes de Abraão. Porque a descendência de Abraão, que foi prometida para Abraão, é Jesus. A promessa é Jesus. Que vai abençoar, que vai ser o Messias, que vai nos salvar. E agora nós estamos todos ligados, independente da nossa religião. Olha. Pode ser aí, Renan. Independente da nossa raça, ou do nosso sexo, ou do nosso pensamento talvez político, da forma que nós cortamos o cabelo, ou da forma que nos vestimos, independente disso, nós estamos unidos um com o outro. Então esse é um ponto que Paulo traz ali para acabar com qualquer tipo de diferenciação que havia ali entre a comunidade que estava recebendo essa carta e também para acabar com essa ideia de que era necessário cumprir a lei, de que era tudo bem aceitar Jesus através da fé, mas a partir de agora você tem que cumprir a lei, porque é uma caminhada e você lá na frente você vai atingir alguma coisa e ali você vai ser salvo. Não. Ele fala, olha, tudo isso que passou, toda essa caminhada é importante, é algo que deve ser trabalhado, que deve ser pensado, que deve ser refletido, mas o ponto central é Jesus. A fé em Jesus é o que nos salva, é o que nos liberta. E é através dele que as nações e que nós fomos abençoados. Tá bom? Bom dia, tchau, tchau.